irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Seus irmãos da comunidade Bom Pastor, estamos aqui para juntos mergulharmos um pouquinho mais na palavra de Deus. Se você quiser ajudar a gente a fazer essa partilha chegar em mais alguém, já sabe como é que funciona. Se inscreve no canal da comunidade, dá o joinha ou de joinha, faça como você quiser, mas repercuta, né? De repente você faz aí um comentáriozinho com a gente, entra na partilha com a gente, para que a gente possa fazer o YouTube entender que a gente está vivo. E de repente ele vai fazendo chegar em mais gente a nossa partilha da palavra de Deus. Laura Beatriz, minha irmã, tudo bem? Continuamos em Efésios. Padre Antônio, eu já estou quase com saudade, porque está no finalzinho do 5, a gente vai para o último capítulo, tá bom demais. Olha, a gente pediu e os irmãos lá nos comentários colocaram, assim, estão gostando, que estão aproveitando, que estão repassando. E teve gente que perguntou qual será o próximo livro da Bíblia. Eu falei, eu vou passar essa pergunta para o Padre Antônio. Vamos pensar com carinho, pode deixar. Bom, então, Laura, eu acho que a gente ainda não termina Efésios hoje, tá? Então... Não, né? Não. Eu acho que a gente tem que pegar... O capítulo 6 é muito... Pois é. Eu acho que a gente tem que pegar um pedacinho do 5 e um pedacinho do 6. Ok. Porque, na verdade, são dois pedacinhos que falam sobre que se completam, a vida em família, né? Como funciona, usando bem essa expressão, né? Como é que funciona uma família cristã? Padre Antônio, antes disso entrar, só fazendo um rápido link, né, a palavra que está na moda, com a primeira coisa que o senhor falou, que eu queria lembrar agora, principalmente porque essa parte aqui é da família. O senhor disse que São Paulo escreveu isso aqui para os Efésios, que eram uma cidade onde já tinham um grupo grande de judeus cristãos, é isso? Vai me corrigindo. São Paulo deve ter dado origem à comunidade de Éfeso. Era uma comunidade... ele deu a origem. É uma comunidade de cristãos vindos do ambiente gentílico, no geral. Normalmente, quando Paulo começava uma missão, ele começava junto aos judeus da cidade que ele ia visitar. Uhum. E aí ele conseguia relativo sucesso, né? Relativo porque às vezes... era um quase fracasso, né? E depois começava a anunciar aos gentios, né? Então, normalmente, as comunidades tinham um contingente de cristãos vindos do judaísmo, mas em Éfeso, como em outras cidades, certamente a maior parte era de cristãos vindos da gentilidade. Por isso, inclusive, algumas coisas importantes que vão aparecer nesse pedacinho que a gente vai ler agora, porque... São Paulo está propondo coisas a respeito de uma família centrada em Jesus Cristo. Então, lembrando que na carta aos Efésios, Jesus é o centro de tudo. Em Jesus, tudo encontra o seu lugar. Em Jesus, acontece comunhão entre as pessoas. Aí ele chega ao ponto de dizer, até em uma família. E aí ele vai concretizando essa perspectiva, né? Até chegar nas relações pessoais dentro de casa. Lembrando que no tempo de Paulo, família significava alguma coisa com características próprias, como hoje, por exemplo, no tempo de Paulo, fazia parte do horizonte familiar o grupo dos servos da casa, por exemplo, se fosse uma casa que tivesse servos, né? Ou então os servos, eles que poderiam ser cristãos, faziam parte do contexto familiar dos seus senhores. Então, ele também contempla esse tipo de relação nesse trechinho que ele fala aqui, né? Mas, lembrando disso, são cristãos vindos da gentilidade. Então, o ambiente familiar nesse contexto, ele tinha algumas características que Paulo queria corrigir. Ou seja, agora nós estamos em Cristo. Em Cristo, tudo vai para o lugar, também os nossos relacionamentos em casa. Nós terminamos a nossa última partilha com o capítulo 5, versículo 21, que também é a chave de leitura para o que vem daqui para frente, né? Sujeitai-vos uns aos outros
no temor de Cristo. Ou seja, Cristo deve ser o centro das nossas relações pessoais. Nossas relações uns com os outros são o retrato, o espelho do nosso relacionamento com Cristo. Se o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento de temor, portanto de reverência, nós vamos ser capazes de reverenciar uns aos outros, nos sujeitarmos uns aos outros. Nós vamos ser capazes de honrar uns aos outros. Então, meu relacionamento com o Senhor determina o jeito como eu me relaciono com quem está ao meu redor. Isso é a primeira coisa importante. Depois, São Paulo diz no versículo 21, sujeitai-vos. Ele não está falando de nenhum tipo de relação em que alguém sujeita os outros e ponto, né? Alguém recebe honra dos outros e ponto. Ele está falando sujeitai-vos. Então, uns honram os outros, uns dão suporte aos outros e por aí vai. Então é sempre uma rua de mão dupla. A partir dessa perspectiva, a gente entende o que a gente vai ler embaixo. Combinado? Combinado. Então, começando então em Efésios 5, 22. Frase que você estava falando comigo ainda há pouquinho, que não está muito na moda. Não está na moda. Mas está na Bíblia. Gostei. Não? Então, continua valendo. Primeiro, aqui na minha edição da Bíblia, que é a edição da editora Ave Maria, foi colocado um subtítulo nessa parte. Deveres recíprocos dos esposos. Então, voltando sempre, é uma rua de mão recíprocos, dupla. Né? Certo? Depois, a prova matemática de que as mulheres são mais atentas e espertas do que os homens. Nesse trechinho aqui, quando Paulo dá os conselhos dele às esposas, ele fala do versículo 22 ao 24 para as esposas. Então, olha, se pegar uma régua, é isso daqui. Tá? A parte que ele fala para os maridos é do 25 praticamente até o 33. Então, é isso aqui, ó. Então, as mulheres precisaram disso para entender a parte delas e os homens precisaram disso. O dobro, o triplo. Então, depois desse prelúdio todo... a gente pode ler o 22. No 22, né? As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Tem muita gente que pula esse como ao Senhor, né, Padre Antônio? Aí, realmente... Exato. Então, tudo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, né? Então, é preciso que as mulheres vejam nos maridos Cristo. Primeira coisa, né? Então, São Paulo está pedindo, esposas, vejam nos seus maridos não o que era comum nas famílias do tempo dele, as famílias vindas da gentilidade. Não vejam nos seus maridos o déspota da casa. Não vejam nos maridos de vocês aquele cara que vocês devem quase que ignorar para ter uma vida legal. Não vejam no marido de vocês o dono de vocês. Não vejam no marido de vocês o pai de família que é quase o reizinho dentro de casa. Vejam nele o Senhor. Encontrem Jesus no marido de vocês, busquem Jesus no marido de vocês e busquem o que Jesus pede de vocês nesse relacionamento com o marido de vocês. Pronto, eu acho que isso é a primeira coisa importante, né? Nossos relacionamentos, dizendo pela terceira vez, eles passam por essa peneira, né? O que a gente vive com Deus vai constituir, vai construir o que a gente vive com as pessoas. No caso de uma esposa, leve em conta Cristo, seu Senhor, no seu relacionamento com o seu marido. Pelo menos entre as classes um pouco mais bem situadas no ambiente gentílico, as mulheres da gentilidade, elas tinham um tipo de liberdade mal utilizada às vezes, que não era comum entre as mulheres judias. Então, os laços entre as esposas e os maridos na gentilidade, eles eram um pouco ou muito mais frouxos, para ambos os lados. Então, o que Paulo está dizendo esposas, não criem uma vida paralela à revelia do marido de vocês. Sejam submissas a ele, ou seja,
O padre Jonas gostava muito dessa palavra sub-missão, né? Para explicar esse texto, né? Estejam sob a mesma missão do marido de vocês, né? Façam com que a missão deles seja também a de vocês. Deem suporte à missão do marido de vocês. Não sejam alheias ao marido de vocês. Porque, de alguma maneira, era a resposta que as mulheres acabavam dando ao comportamento, às vezes, senhorial dos maridos, né? Do pai da família. Né? Então, o que ele está dizendo, em primeiro lugar, às mulheres não sejam alheias à missão do marido de vocês. Né? Agora nós estamos em Cristo. Então, encontrem o lugar de vocês na missão dos seus maridos. Deem suporte à missão deles. Sejam submissas, né? Submissão. Então, deem suporte à missão que ele deve realizar na casa, junto ao núcleo familiar de vocês. Né? E me parece que isso não significa que Paulo está menosprezando, diminuindo o papel das mulheres, mas ele está, de alguma maneira, trazendo-as um pouco mais à responsabilidade também no casamento. Né? Lembrando que na sociedade gentílica as coisas eram muito mais frouxas. Pois foi então, bom. nas camadas sociais, pelo menos um pouco mais para cima, não era nada difícil a gente encontrar um comportamento leviano nas mulheres. Era a paga por um comportamento, às vezes, abusivo ou senhorial dos maridos. Né? Então, Paulo está dizendo, olha, não vão por aí. Né? Tomem o lugar de vocês no casamento de vocês, né? E deem suporte aos esposos de vocês. Com todas as diferenças culturais, né? Com tudo que a gente tem de diferente hoje, trazendo isso para uma coisa bem prática, né? Bem pé no chão, a gente sabe o quanto uma esposa sábia, como diz também a Escritura no Antigo Testamento, o quanto ela pode ajudar o seu esposo a amadurecer, né? E compreender a missão dele como chefe da família, e o quanto uma esposa que às vezes parece que bate de frente o tempo inteiro com o marido, o quanto ela também vai minando a casa. Né? Então, eu acho que todo mundo sabe disso, né? A mulher tem um lugar especial na harmonia familiar. Isso não é nem muito nem pouco, isso é real. Né? Então, quando a mulher tem a capacidade de influenciar de maneira benéfica o esposo, por exemplo, às vezes até manifestando a admiração que o homem às vezes precisa da parte da esposa, da família, para que ele possa cada vez mais compreender o lugar dele, né, junto da família. Cara, que casa abençoada. E esse marido é um marido abençoado. Né? Eu conheço muitas esposas, né? Lembro, sei lá, cara, da minha mãe, né? Que os maridos começaram, às vezes, do nada, né? E conseguiram estabelecer a família com equilíbrio e tal, porque tinham uma esposa que chegava junto, como a gente falaria hoje. Né? E hoje em dia isso é tão real. Né? Quantas esposas estão ali, chegam junto e trabalham junto e sonham junto, né? E conseguem fazer com que o marido desenvolva o potencial dele na missão que Deus confiou a ele. Por outro lado, todo mundo conhece histórias de esposas que também não facilitam muito tudo isso. Né? Às vezes a esposa expõe demais as fragilidades ou os defeitos do marido diante de outros. Cara, essas coisinhas acontecem, mas essas coisinhas é que fazem a vida familiar da gente. Né? Então, Paulo está lembrando que são deveres recíprocos, então ele está começando com as esposas, ele está apostando muito nas esposas, né? Porque possivelmente também eram talvez o grupo maior dentro da igreja, como aliás até hoje é. Né? Então ele está apostando nisso. Né? Então ele simplesmente está dizendo, num casamento cristão, numa família cristã, as mulheres não podem se comportar da maneira leviana que a gente vê no ambiente gentílico, por exemplo. É disso que ele está falando. E com isso que o senhor falou agora, deu assim um novo entendimento, diferente de tudo aquilo que algumas vezes a gente já vê por aí uma imagem errada desse texto. O normal seria ele começar a falar se dirigindo aos homens, né? Inclusive porque no versículo 23 o normal ele diz seria, que o marido é o chefe da mulher, né? Chefe não é a palavra péssima que traduziram aqui, é cabeça, né? Dando uma relação, né, de proteção, né, de cuidado, né? Não é a cabeça
não está em cima do pé, né, para pisar no pé. Quem pisa é o pé, né, não é a cabeça, né? Mas é a cabeça que, de alguma maneira, protege todo o resto do corpo, né? E ele, de fato, diz isso. É uma linguagem que talvez hoje a gente acharia demais, mas é a linguagem que ele usa. Então, o marido é a cabeça da mulher, ou seja, ele é que protege todo o resto, né? Então, seria o normal, o lógico, ele começar pelos maridos, mas ele começa pelas esposas. Incrível, nunca tinha pensado nisso, Padre Antônio. Ele começa pelas esposas, começa pelas mulheres. Exatamente, deu para entender, porque ele sabe que numa família a mulher tem toda uma atenção especial para a sua família, diferente da maneira do homem. E também porque ele quis inverter um pouquinho, porque no caso né, de Paulo, as mulheres no tempo dele contavam de fato muito pouco, do ponto de vista de uma sociedade que às vezes olhava para a mulher como possessão do marido. Então, o fato dele ter começado com as mulheres também foi para inverter um pouco isso. Olha, ele não diz aqui que o marido é o dono da mulher, ele não diz nada que passe perto disso, que o marido possa dispor da mulher. Pelo contrário, ele diz que o marido deve se sacrificar pela mulher, como Cristo se sacrificou pela igreja. Então, a perspectiva dele está longe de ser o tipo de visão que às vezes as pessoas têm superficial quando leem só o texto, né? Bom, esse texto foi escrito dentro de um contexto. E no contexto em que esse texto foi escrito, Paulo deveria se dirigir em primeiro lugar aos maridos. E as mulheres falar, sei lá, né? Depois não colocar tanto o peso das coisas nas mãos da mulher. Né? Isso ele está apostando também por conta de muita coisa que vem do Antigo Testamento, que não é o substrato mental da turma lá de Éfeso, que vem da gentilidade, né? Depois, em nenhum lugar, Paulo usa uma linguagem que dê a impressão de que o marido é o dono da mulher. Coisa que seria bem comum naquele tempo. Né? Então, ao contrário, ele diz que o marido deve ter um comportamento com a esposa como Cristo teve com a igreja. Portanto, é um comportamento de cuidado, de autodoação, de sacrifício pessoal. Então, só entende isso daqui como um hino ao machismo quem não entende nada de Bíblia, mas a Bíblia também cai na mão de quem não entende nada. Enfim, só que para a gente entender um pouquinho, precisa entender qual é o contexto no qual isso tudo foi escrito. Querer que haja uma linguagem aqui de 2023 é querer demais, né? Agora, quando você começa a perceber os detalhes da composição do texto, no contexto em que ele está, você percebe que Paulo tomou todos os cuidados para evitar qualquer impressão de um relacionamento gangorra. Ou seja, em que um está em cima e o outro está embaixo. Né? Deveres recíprocos, sujeitai-vos uns aos outros. Tem um equilíbrio nessa história que ele está segurando o tempo inteiro. Né? Então... E o tempo todo, ele, tanto ao falar para as mulheres como aos maridos, como o senhor começou, se referindo a Jesus, né, Padre Antônio? Agora aqui ele vai dizer: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, dando a vida por ela, né? Isso para um gentio. Deus do céu! Como assim, né? Então... Eu tenho que amar minha esposa como... E me entregar por ela. Quer dizer, ela não é um objeto que eu uso para a minha satisfação ou para os meus objetivos, os meus projetos. Né? Ela é alguém que não é um meio para mim. Ela é uma finalidade. Eu vou me entregar por ela. Né? Então, gente, certo? Agora, óbvio, Paulo tem uma visão hierárquica da família, que não é a visão que muitas pessoas têm hoje. A grande questão é perguntar se uma visão sem hierarquia em família é uma visão também que seja adequada, que seja razoável. Né? Mas ele imagina o homem como cabeça da família, aquele que protege a família, né, que pensa em função do todo da família, a esposa dando suporte para o marido, entrando na missão do marido, os filhos, né, se submetendo aos pais, sem que os pais sejam donos dos filhos. Ele entende, de fato, a família como cada um tem a sua parte nessa história. Isso, na linguagem comum, tradicional, se chama hierarquia. Ou seja, todo mundo não faz tudo e todo mundo não pode assumir o lugar do outro. Cada um tem o seu lugar.
Isso não me parece que é uma coisa pouco razoável. Pouco razoável é imaginar que todo mundo não tem lugar nenhum, isso significa que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Isso pode parecer soar muito libertário e muito bonito, mas não funciona em absolutamente lugar nenhum, né? Então, a grande questão é, Paulo hierarquiza a família. Ok, o contrário funciona, é lógico, né? Não me parece, né? Então, e ao contrário, a gente percebe que numa família, quando cada um entende melhor o seu lugar, o que não significa que a gente não possa ter que puxar em algum momento um pouco da responsabilidade do outro para a gente, o que não significa que não possa haver ausências, lamentáveis ausências. Agora, justamente as lamentáveis ausências fazem a gente perceber como é que o outro fica sobrecarregado. Então, se há sobrecarga, né, é porque alguém deixou o seu lugar vazio. Então, não é problema nenhum falar que numa família cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua tarefa, né, e que o marido tem uma, a esposa tem outra. Qual é a dificuldade de dizer isso, né? Então, Paulo tem essa imagem de família na cabeça, né? Agora, é uma imagem de reciprocidade. Ou seja, o meu lugar não é para abafar o lugar do outro, não é para pisar no outro de jeito nenhum, né? Os nossos relacionamentos, eles são medidos pela nossa vida com Cristo. Então, quando a gente entende isso, nossa mãe, como é que parece que a gente vai ter uma família que funciona bem, que funciona legal, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, assim, eu pensava, hoje em dia, a gente vê a palavra família descrevendo situações que não são família, né? E agora, partilhando esse texto, né, de São Paulo aos Efésios, que é todo voltado para a família, falando, se dirigindo primeiro à mulher, depois ao homem, daqui a pouco vai se dirigir aos filhos, né? A impressão íntima, né, que vem ao meu coração agora aqui é Deus assim nos falando, nos levando a refletir, né, como é a família em Deus, né? Como é a família que Deus deseja, prepara, arma. Então, à medida que a gente vai lendo aqui esse trecho de Efésios, eu fico assim pensando nisso, né, e me dando assim uma compaixão de situações familiares que não, como por exemplo, né, a mulher que ela é mãe e pai, né, que é uma situação comum hoje em dia, né? Então, vendo assim como Deus olha de uma forma, como o senhor falou, ela deve ficar sobrecarregada, né? A mulher que acaba assumindo o papel de pai e de mãe, como é que fica isso, né? Como é que Deus olha para uma mulher que cuida e que, ao mesmo tempo, acaba tendo que ser a protetora e aquela que mantém, diante dessa leitura assim, de Efésios? Então, como Deus olha hoje para cada uma dessas famílias modernas, se é que eu posso usar esse termo, né? Diante desse texto, sinto assim que Deus olha com um amor tão profundo, tão grande, com tanta misericórdia, né? Por situações, motivos que nem tem como a gente colocar aqui, seria para um outro momento, mas situações que fazem com que uma família, no momento, esteja diferente dessa situação, dessa apresentação que São Paulo fala aqui, né? A gente sabe que há pessoas que vivem algo diferente e gostariam muito de viver isso aqui, né? E que a vida não permitiu que fosse assim, né? E aí, de fato, a gente vê pessoas se desdobrando para cumprirem a missão delas e para, de alguma maneira, tentar minorar a ausência da missão do outro, né? E a gente confia que Deus dá para essas pessoas uma graça dobrada para que elas possam realizar o seu propósito, né? A sua missão. Existem pessoas que talvez vivam algo diferente disso porque
os seus projetos pessoais são diferentes, né? E aí a gente começa a imaginar família como algo que a gente possa moldar segundo o projeto individual da gente. Aí é outra coisa, né? E aí é complicado, né? Eu acho que a gente entra num nó que não dá muito para desfazer, né? Esse ideal de família aqui, que nem sempre dá para viver na prática, porque às vezes a vida não permite, né? Casamento e família é contar com outro, né? E às vezes a gente dá com os burros na água contando com o outro. Mas esse ideal aqui é um ideal de limite e complementariedade. Ou seja, pessoas que têm limites e que encontram uma complementariedade mútua na esposa, no marido, nos filhos, nos pais, né? Isso faz a família, né? Qualquer coisa que extravase ou que fique além disso fica muito, muito capenga, né? Mas o que a gente tem aqui é um projeto, é um ideal que Deus propõe, né? Pois então, né, lutemos por isso, né? Até onde dá para a gente, até onde cabe a gente, lutemos por isso, lutemos para viver isso, né? As esposas, né, lutem, né, para abraçarem o seu lugar no casamento e não buscarem, talvez, válvulas de escape, né, para relacionamentos de gangorra, né, vendo o marido lá em cima e ela lá embaixo. Bom, se é assim, eu também vou, né, vou viver algo à parte, vou me lançar em algum outro tipo de coisa mais minha. Não, vamos tentar equilibrar isso aí um pouquinho, né? Os maridos, né, interessante que Paulo, de alguma maneira, ele chama as esposas a uma visão sobre a missão delas um pouco mais, como é que eu posso dizer isso? Um pouco mais árida, um pouco menos afetiva. E Paulo fala para os maridos de uma maneira mais afetiva. Amem suas esposas. Das esposas ele não pede nem amor, ele pede submissão. Ou seja, engrenem no lugar de vocês de tal maneira que vocês possam ajudar o marido de vocês a abraçar a missão deles. É uma coisa, parece que mais cabeça, mais prática. Dos maridos, Paulo pede mais coração. Amem suas esposas, se entreguem por elas, tenham elas diante dos olhos como belas, como Jesus, né, vê a igreja bela, fazendo-a bela. Quer dizer, Paulo é como se ele dissesse, olha, maridos, um pouco mais de coração nessa história, né? Então, sabendo que essas coisas têm que ser completadas uns nos outros, né? Então, todo esse assunto é muito árduo, porque a gente tem milhões de situações concretas hoje, e as situações concretas, elas têm que dialogar com um ideal de família, e nem sempre é um ideal que foi abandonado, muitas vezes é um ideal que não está sendo vivido com muita dor. Outras vezes a gente sabe que é uma visão de família, um ideal de família que foi descartado por muitas pessoas. Mas aí a gente tem que tentar escarafunchar para entender também o porquê foi descartado e se o que foi colocado no lugar é tão melhor assim. A grande questão, talvez a maior questão, não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista social, é esse, né? Quando você descarta algum tipo de modelo, porque você diz que é tradicional, né? Nós dizemos que é um modelo natural de família, não um modelo tradicional, é um modelo natural, né? Mas quem tem um pezinho atrás diz, não, esse modelo é um modelo tradicional, mas tem que se abrir para... A grande pergunta o que você está colocando no lugar é melhor? Está funcionando? A longo prazo funciona? Do ponto de vista social funciona? Não é só uma escolha individual, né? Enfim, então, a grande questão talvez seja essa, né? Hoje a gente vê muita crise do conceito de família, mas me parece que até agora ninguém colocou no lugar nada muito mais consistente, né? Então, os fatos concretos, as situações pessoais, ok, elas são o que elas são, mas daí a gente, de repente, dizer que isso tudo aqui é passado, não é passado. Tem coisas aqui que são muito, né, reais e que têm um toque de uma sensibilidade para as coisas que ainda hoje são problema, né, muito legal, né? Então, esse cuidado de Paulo de dizer para os maridos, amem suas esposas.
entreguem-se por elas. Porque se eu me entrego por uma outra pessoa, é porque eu não vejo aquela pessoa como um meio para as minhas conquistas. Eu vejo aquela pessoa como um fim para as minhas atitudes. Então, se alguém imaginava que Paulo estava falando aqui do marido ter uma missão ou um objetivo e a mulher ser um meio para ele alcançar aquilo, já dissolveu essa impressão logo de primeira. Né? Se eu vou me entregar por uma pessoa, é porque aquela pessoa não faz parte dos meus meios. Ela faz parte dos meus objetivos, das minhas finalidades. Então, sabe, é forçar muito a barra, querer transformar isso daqui numa coisa ideológica, patriarcal, simplesmente. É óbvio que é uma sociedade patriarcal, mas querer reduzir tudo a um compromisso com o que já era na época é uma tolice. Até porque se você estuda um pouquinho sobre como era a vivência, né, da vida familiar no ambiente gentílico para o qual Paulo está escrevendo, Paulo está exigindo dos cristãos um tipo de compromisso mútuo que não era conhecido naquele tempo, que não era vivido desse modo. Então ele está trazendo algo novo, algo muito cristão, né? Algo bonito, né? E não está referendando simplesmente a estrutura familiar do tempo dele. Quem fala isso não sabe nem do que está falando. E ele conclui no versículo 32, novamente trazendo tudo para Cristo. Este mistério, quer dizer, o mistério, né, da família, da união de um marido com a esposa, é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. Muito, muito, muito lindo. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Ia facilitar muita coisa, né? Agora, por causa do versículo 32, é que nós católicos consideramos o casamento como um sacramento, né? Porque tudo isso, esse mistério, o mistério da união do homem e da mulher, é grande. E todo esse mistério está em referência, Jesus, né? em relação a Cristo e à Igreja. Ou seja, um casal cristão deve ser de tal maneira que as pessoas que olham para ele vejam nele que ele está se referindo a algo maior. Quer dizer, o amor daquele homem e daquela mulher, o modo como eles se tratam, o modo como eles se relacionam, aponta para algo maior, que é Cristo e a Igreja. Por isso é um sacramento, é um sinal de algo maior. E ao mesmo tempo, é sinal de algo maior e é fecundado por esse amor maior. Né? Esse amor maior está em ação quando esse marido e essa esposa vivem, né, fiéis à vocação deles. Então, essa é a maneira de um cristão olhar para a sua família. Né? O que a gente vive aqui em casa tem que ser um sinal do amor de Jesus pela sua igreja, por nós. Né? Se a gente lembrasse disso, né, as coisas não iam se esgotar apenas numa perspectiva humana. Né? Não, tem um horizonte maior aí. Né? A gente é alimentado por algo maior. Né? E maridos, amem suas esposas, mulheres, respeitem seus maridos. Me parece que não tem nada aqui que sobrecarregue um dos dois. Né? O que ele está pedindo é fidelidade mútua, né? É apoio mútuo, né? Mão dupla, né? Vai e volta. É bom para os dois. Né? Alimenta os dois. Né? Isso é muito bacana. E isso Paulo está falando, quebrando paradigmas, né? Muito limitados de vivência familiar do tempo dele. É muito lindo ele se referir ao amor entre um marido e uma esposa com essas palavras. Esse mistério é grande. Ele aí se dirige, né? Ele, em outras palavras, dizendo, Deus que atraiu um ao outro, por isso esse mistério é grande. Foi Deus que atraiu esse homem a essa mulher a esse homem, por isso, e constituir uma família, por isso esse mistério é grande. É muito lindo essa palavra que ele usa aqui. Eu não sabia que era essa palavra que é uma das bases do sacramento do matrimônio, Padre. Sem dúvida. Então, um cristão deve olhar para a sua
vida familiar deve olhar para a busca, né, da vocação ao casamento. É isso que Deus quer para mim, né? Casamento é uma vocação, não é uma imposição, não é uma, né? É isso que Deus quer para mim. Se Ele quer isso para mim, então é dessa maneira que eu devo ver, né? É com esse olhar que eu devo pensar no meu futuro casamento, né? As coisas começam a fazer parte de um horizonte mais amplo, né? E isso é bom, né? Também para a gente não ficar, não estreitar, não apertar demais o horizonte familiar, né? A nossa vida familiar faz parte da nossa vocação cristã. Portanto, a nossa vida familiar ela se abre, né, para algo maior do que eu, minha esposa, meu marido, meus filhos aqui dentro, fechadinhos dentro de casa, né? Todos nós temos na nossa vida familiar um instrumento de santificação. E, ao mesmo tempo, a nossa vida familiar nos prepara e nos apoia para que a gente dê frutos como cristãos numa sociedade, como membros da igreja. Então, é como se ter isso diante dos olhos alargasse o horizonte da gente para que a gente não crie relações de codependência emocional exageradas que fazem a família da gente virar porque também tem gente que faz assim, né? Virar uma coisa estrangulada, fechada sobre si própria. Uma família cristã não é uma família fechada sobre si própria, é uma família aberta para a igreja, para o mundo, que dá frutos, né? Então, não podemos perder isso de vista. Padre Antônio, sabe, a sensação que eu estou tendo agora é como que os tempos pós-modernos, a mídia, a cultura atual, apagasse esse versículo 32 da Bíblia. São essa consciência de que esse mistério é grande. Na verdade, parece que para a maioria das pessoas não há mistério nenhum. Né? Mistério significa que há algo ali real, mas que a gente não esgota, né? Há algo ali que é real, mas que tem algo escondido, tem algo que a gente não consegue, sabe? A gente não consegue coisificar, a gente não consegue segurar com a mão da gente, é maior do que a gente. Na verdade, o que o mundo atual faz é isso, não há nada maior do que a gente, né? Não há nada aqui que esteja indisponível a nós, é a gente que molda esse negócio, cabe na mão da gente, é a gente que inventa, né? Eu acho que aí você acertou na mosquinha, né? No mundo atual não há mistério. Ou seja, não há nada na vida cotidiana que não seja algo que a gente mesmo dispõe. Para um cristão, muita coisa na nossa vida, a própria vida, é um mistério. Ou seja, há muita coisa que é indisponível a nós, é maior do que a gente. É um presente, não é só o que a mão da gente faz, é algo maior. Então, quando a gente perde isso de vista, a vida vira um negócio muito, sabe, muito... E a impressão é que, de repente, Paulo aqui ele está escrevendo mulheres aos maridos, aí, de repente, ele para e tem, assim, uma compreensão do que é a família para Deus, e aí faz essa declaração, né? Esse mistério é grande. Eu estou muito tocada com isso, com referência a Cristo e à igreja, como se Deus vislumbrasse, Deus derramasse assim uma luz maravilhosa do Espírito Santo sobre ele, para ele entender e declarar isso. Esse mistério é grande. Esse versículo está fazendo muita falta hoje em dia, Padre Antônio. É verdade. É verdade verdadeira, né? É quando na vida da gente nada mais é mistério, nada mais soa a gente como maior do que a gente, como indisponível a gente, ou seja, algo que eu não posso simplesmente pegar e fazer uma dobradura, sabe? Alguma coisa que é maior do que cabe nas minhas mãos. Quando se perde isso, realmente o colorido da vida fica muito embotadinho. Então, me parece que Paulo aqui disse algo que, quando é tirado, né, da nossa perspectiva de vida, faz uma falta muito grande. Também com relação ao casamento, né? Então, tem que continuar sendo um mistério. Tem que haver algo nessa história, né, quando marido e mulher
lembram ou pensam um pouquinho na sua história de vida, tem que haver algo nessa história que a gente perceba, cara, isso é maior do que a gente, isso não é só um produto das nossas mãos, isso tem relação com Cristo, né, e com a igreja, né? Então a gente não pode maltratar isso que Deus nos deu. Eu sinto mesmo, Padre Antônio, que cada casal, cada jovem que se prepara para o casamento, a importância de tomar esse texto, e tomar especificamente esse versículo 32, porque aí, no primeiro momento de dificuldade, como acontece com frequência, né, e aí surge a separação, muitas vezes levianamente, eu repito isso, por pessoas próximas a mim, não que não haja assim, mas muitas vezes levianamente, na primeira dificuldade, no primeiro embate, na primeiro momento de frieza, de atrito, esquecendo que por trás daquele momento de dificuldade continua existindo um mistério grande, que por trás daquela união daquele homem com aquela mulher. Eu acho que é uma reflexão boa, né? Alguém pode estar vendo a gente e pensando assim, mas comigo não foi assim. Certo, com você não foi assim, ok. Talvez, como a gente falou ainda há pouquinho, né? Há muitas histórias de vida que não permitem que a gente consiga viver esse ideal desejado por Deus da maneira como um dia talvez a gente pensou que conseguiria viver. Tá bom, então se não é a sua situação, não é, ponto, não vamos brigar por causa disso, né? Mas, de fato, há situações em que se a pessoa pensa um pouquinho mais, se a pessoa revê o modo dela reagir a determinada situação, ela consegue rearrumar a rota, né? E consegue fazer o casamento, de repente, entrar numa etapa nova, melhor, né? Então, os casos concretos, os casos individuais, cada um é um. E esse tipo de coisa só se dá para conversar pessoalmente. Então, eu vou procurar o padre, vou procurar aquela pessoa que pode me ajudar, né? Então, não é dessas situações que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui o tempo inteiro de situações genéricas, né? Que são um horizonte para o qual a gente olha, né? Mas cuidando para não dar a impressão de que em cada caso particular tem que, não tem que nada, né? Casos particulares a gente conversa de maneira particular, né? Para ninguém pensar que a gente está querendo culpabilizar ninguém por coisa nenhuma. Sim, né? Tanto que, ao mesmo tempo, a igreja tem todo um carinho, um cuidado. Ontem mesmo, não me lembro qual paróquia aqui da Zona Sul, a paróquia do senhor também, né, Padre Antônio? Tem todo um retiro, um encontro com os casais em segunda união, né? A igreja tem todo um carinho com essa situação, né? Que não é possível viver o ideal, né? Mas que não se quer jogar a fé fora. Então a gente precisa caminhar junto, a gente precisa ouvir, a gente precisa conversar, falar algumas coisas, né? E a igreja não abre mão de ninguém, né? Mas em cada situação concreta, particular, deve haver um acompanhamento também pontual para que a gente possa discernir, afinal, aqui o que o Senhor está pedindo de você ou de vocês agora. Agora, o projeto, né, é esse aqui que Paulo está apresentando, né? E me parece que é um projeto bastante bom, né, bastante razoável. Um mistério grande, como ele fala aqui. Então, Laura, a partir do capítulo 6, né, aí Paulo ele começa se dirige a falar para os né? filhos e para os pais, né? Então, para os filhos, ele diz: obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Padre Antônio, eu fico sempre impressionada que Deus, naquele dia lá no Sinai, com Moisés, entre os 10 mandamentos, ele colocou um em relação a filho com pai e mãe. Eu fico inebriada com isso, né? Os primeiros em relação a Deus, os outros em relação a relacionamento, mas tem um que é o quarto, em relação a filhos com pais. Eu fico impressionada com isso. Na verdade, é em relação à família, porque Sim. É em relação a filhos com pais, né, mas acompanhado de uma promessa, né? Para que sejas feliz. Ou seja, isso repercute depois na vida do filho, né?
para que a gente perceba, então, como é que família nos planos de Deus é algo pensado... Incrível, né? desde... E cuidado, né? E cuidado. Da parte dos filhos, o que o Senhor espera é obediência, né? A tendência da gente é imaginar a obediência sempre como um comportamento infantil. Ou seja, uma criança, né, que ainda não tem muita clareza de algumas coisas e que o pai ou a mãe dizem faz ou não faz e a criança, ok, tem que obedecer, manda quem pode, obedece quem tem juízo e ponto. Bom, obediência é uma virtude que de alguma maneira acompanha a gente ao longo da vida e que acontece, que se concretiza de maneiras diferentes em cada etapa da vida. Então, de uma criança, o que se espera é essa obediência infantil. O papai ou a mamãe disse não, é porque ele tem razões. Às vezes dá para dar as razões, outras vezes você dá algumas razões e não dá todas, outras vezes não dá razão nenhuma, mas o papai e a mamãe, né, estão dizendo para fazer assim ou assado, a criança se submete àquilo e ponto. Né? E ela pode gostar ou talvez não gostar, enfim, mas e vai. À medida que a gente, né, se torna mais velho, esse modo de interferência dos pais sobre a vida da gente é, obviamente, algo que vai diminuindo. Né? Mas não quer dizer que não haja interferência alguma da parte deles e que a gente não deva continuar, de algum modo, obedecendo. Né? A palavra obediência ela tem muito a ver com escutar e se inclinar. Né? Obedecer aos pais é levar em conta o que eles dizem e se inclinar para isso. É claro que para uma criança de 6, 7 anos isso significa uma coisa. Para um homem de 30, significa outra. Mas leva em conta o que os teus pais dizem e se inclina para isso. Ou seja, respeita isso. Né? Assume isso como algo que pode ser importante para a sua vida. Leve em conta nas suas escolhas. Né? Mantenha o seu coração unido ao dos seus pais. Né? Não jogue eles fora na hora de fazer as suas escolhas, de tomar atitudes. Né? Então, obediência não é só eu abro mão da minha vontade pela vontade de um outro que manda em mim. Não, eu levo em conta a vontade de um outro que me ama e que tem algo a dizer e que eu devo levar em conta porque certamente vai ser importante. É outra coisa. Né? É relacionamento, é coração a coração. Não é só uma obediência de quartel. Né? É uma coisa muito mais, que envolve muito mais, né? Que mantém muito mais próximos os filhos e os pais. Né? Então, obediência, né? Que é uma coisa que de fato não está na moda hoje em dia. Né? Não sei se algum dia esteve, mas era compreendido como algo que era claro, que hoje não está tão claro, mas que a gente precisa voltar a falar dessas coisas e pensar essas coisas. Né? E pelo fato disso ter sido deixado de lado, se é que eu posso dizer assim, isso vai repercutindo até nas salas de aula. Eu sempre que eu leio isso aqui, eu relaciono com aquilo que acontece nas salas de aula em relação aos professores, né? Essas notícias tristes, né, Padre Antônio, que de vez em quando a gente vê a criança, de um jovem, desrespeitando totalmente, porque se isso não acontecia dentro de casa, né, ele acaba fazendo numa sala de aula em relação ao professor. Né? Porque, e também por isso o quarto mandamento está lá no lugar que ele está, porque o nosso relacionamento familiar é a grande escola de vida da gente. Então, o modo como eu aprendo a me relacionar com pessoas em casa é o que eu vou replicar depois, não há dúvida. Né? Então, se eu não compreendo esse princípio de autoridade e obediência e respeito, né, e levar em conta aquele que de alguma maneira tem autoridade sobre mim, pelo menos num determinado aspecto, se eu não aprendo isso em casa, na sociedade isso vai ser repetido à exaustão. Né? E aí a gente vê todo tipo de coisa que se possa imaginar. Né? Não só nas escolas, mas em todos os âmbitos. Também na igreja, viu? Também na igreja. Né? Então, temos aí um problema, né? Porque, na realidade, o que a gente vê, né? Não só o que a gente ouve, mas o que a gente vê prevalecendo em termos de relacionamentos dentro de casa é o que a gente vai replicar depois. Então, se não se ensina aos filhos a obediência aos pais, né, porque também é algo que se ensina, os pais têm que ensinar, inclusive isso, né,
pronto, não tem jeito, né? Outras coisas também não vão funcionar lá adiante, né? E aí é aquela coisa, né? Se os filhos também não aprendem a ouvir os pais e se inclinar ao que os pais dizem, bom, isso não quer dizer que eles vão ser independentes e autônomos. Isso quer dizer que eles vão simplesmente trocar a obediência aos pais por a obediência a alguma outra coisa ou alguém, né? Isso é uma grande fantasia, né, de que você ensina autonomia a uma criança ou a um adolescente simplesmente fazendo com que ele não tenha que ter compromisso de obediência com os pais ou tal. Bobagem, né? Ele não vai obedecer aos pais, ele vai obedecer a alguma outra coisa ou algum outro alguém. Ponto. Ele vai se inclinar para a voz de algum outro, né? Então, pais, por favor, não sejam omissos, né, na sua tarefa árdua de educar os filhos também para a obediência, né? E filhos, não sejam bobos ao ponto de imaginar que a obediência que possa ser prestada a um influenciador da internet e tal, é mais livre do que aquela que se presta aos pais da gente, né? Então, não ter a fantasia de que o fato de que eu confronto os meus pais de uma maneira, às vezes, que não é nem respeitosa, significa que eu sou uma pessoa autônoma. Eventualmente significa só que você está dando ouvidos a outro. Ponto. Fácil desse jeito. Então, rever um pouquinho essas coisas, né? Eu fiquei com vontade lá em Lucas para ver aquele pedacinho que diz que Jesus voltou com Maria e José obedecendo até a sua vida pública, até os 30 anos, né, Padre Antônio? Obedecendo de maneira adequada a cada etapa da vida, né? Mas obedecendo, sendo-lhe submisso, né? É a palavra que é usada, né? Então, a gente, como a gente tem pavor de submissão, e Jesus foi submisso, né? A gente tem que rever um pouquinho os nossos conceitos, né? Enfim, então, pensar um pouco nisso, né? Filhos, obedeçam aos vossos pais. E aí também, como lindo sempre demais. é recíproco, versículo Olha o 4. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Jesus amado. Então, pais, não exagerem a dose com os filhos, né? Na verdade, o que significa exasperar? No tempo de Paulo, na sociedade romana, né, de cultura greco-romana, o pai, principalmente, era quase dono dos filhos, né? Então, olha, ele está dizendo, olha, não exagere o seu lugar na vida do seu filho, né? Não tome o lugar de Deus na vida do seu filho, né? Não leve ele à exaustão pela quantidade de cobranças, pela quantidade de enfim, né? Mas crie e eduque os seus filhos, né, na doutrina do Senhor, ou seja... Na educação e doutrina aqui... Né, de um jeito diferente, né? Paulo, portanto, está dizendo, olha, você não é dono, mas também não seja omisso, né? E há uma distância muito grande e um equilíbrio que a gente encontra aí entre essas duas coisas, né? O pai que pensa que é dono do filho, e como se o filho tivesse ter nascido pronto, né? O filho tem medo de errar, porque, né, é o que ele percebe em volta, eu aqui não posso errar, aqui não posso, né? E, por outro lado, o pai também que acha que filho é uma coisa autoeducante, né? Não tem agora geladeira autolimpante, tem filho autoeducante, né? O que é uma loucura, né? Ai, Padre Antônio, olha, esse versículo 4 deu uma dor no coração, porque eu sinto Jesus continuando a dizer, vinde a minhas crianças. E como que elas vão chegar até Jesus, Padre Antônio, se existe esse salto, se o pai não encaminhar, o pai e a mãe não levar, Jesus continua dizendo, vinde a minhas crianças. Eu sinto isso de todo o coração, Padre Antônio. Então, elas, de alguma forma, foram até eles, né? Os pais, a família levou para que ele pudesse dizer ali para elas. Então, Jesus continua dizendo isso, e isso cabe aos pais, né? Aos responsáveis, né? Educá-los no Senhor, né? Eu vi, Laura, esses dias uma passagem do Catecismo que eu achei tão bonita, está no parágrafo 1657, que fala sobre o sacramento do matrimônio e fala sobre a família, né, como igreja doméstica, ou seja, como uma comunidade de pessoas que creem, né? E tem um pedacinho que diz assim, o lar
é a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. Ou seja, as coisas que a gente vai... Tudo que a gente vai aprender depois vai ser vazado dentro dessas formas que a gente recebe em casa. Qual é o número? 1657. Ah. Aí, olha que coisa legal. É aí, portanto, em casa, no lar, que se aprende a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterado, e, sobretudo, o culto divino pela oração e a oferenda da própria vida. Ai, que beleza, Olha o que se deve aprender em casa. Em casa. Então, não está dizendo que tem que aprender mandarim, inglês, né? Pode aprender, pode, né? Os pais proverem isso, que bom, Deus os abençoe. Mas o que não pode se deixar de aprender em casa? Porque se você não aprende isso em casa, você não vai ter formas nas quais vazar o resto das coisas que você aprende. Então, primeira coisa, em casa se aprende a resistência à fadiga. Meu Deus. O que significa isso? Perseverança, persistência, tenacidade. Em casa se aprende a aprender. Porque aprender é alguma coisa que custa, que cansa. Então, se você não aprende em casa a resistir à fadiga, ou seja, não se deixar dobrar pelo cansaço, pela preguiça, você vai aprender isso onde? E se você não aprende isso em casa, como é que vai ser a sua vida na escola, depois no seu ambiente de trabalho, depois a sua vida pessoal de cuidado com você próprio ou com os outros? Porque todas essas coisas trazem fadiga. E se você não aprende que vale a pena se cansar por algumas coisas sem reclamar, como é que vai ser isso? Então, em casa é que a gente aprende esse negócio, resistir à fadiga. Em casa a gente aprende a alegria do trabalho. A alegria de poder dizer, fui eu que fiz, completei a minha obrigação. Olha, quando os pais trazem as crianças para ajudar em algumas tarefas em casa, quando eles valorizam o trabalhinho que a criança faz, tudo isso é aprender a alegria do trabalho, né? E se a gente não aprende isso, nossa mãe, a gente vai perder uma das coisas mais gostosas da vida, que é aquele senso né, de dever cumprido ou conseguir fazer. A mãe que ensina a criança pequena a esticar a cama, o lençol tá todo tortinho. Mas... meu filho, muito obrigada, que lindo. Você me ajudou a mamãe, né? Em casa se aprende o amor fraterno, se aprende a dividir as coisas, né? No meu tempo, não sei se fazem isso hoje ainda, né? Coca-Cola, a gente botava o copo do irmão e o da gente ficava medindo quase com a régua, né? Então, pra ser igual, amor fraterno, aprender a dividir, aprender que tudo não é da gente, né? Em casa se aprende o perdão generoso e reiterado. Ai, ou seja, generoso e reiterado. Mais de uma vez pela mesma coisa. No mesmo dia. E pedir perdão. E pedir perdão, porque é sempre mão dupla. Né? Em casa se aprende o culto divino pela oração. Ai. Em casa é que a gente aprende que tem um Deus que é maior do que a gente e que a gente deve a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão. Né? Eu estava comentando, né, que esses dias fiz aniversário de primeira comunhão, né? E eu estava lembrando o nome da minha catequista, alguém falou, nossa, que memória boa. E minha catequista foi inesquecível. Mas a minha catequista não me ensinou a rezar. Não me ensinou a amar a Deus. Isso eu aprendi em casa, né? Porque, afinal de contas, em casa é que a gente aprende que é justo que se adore a Deus, que se agradeça a Deus. Que há um Deus que é maior do que a gente. Né? E em casa se aprende a oferenda da própria vida. Nossa, Padre. Olhando para os pais da gente, a gente aprende que a vida da gente é se dar pelas pessoas que a gente ama. Né? E que o que faz a vida ser bonita, no fim das contas, é você transformá-la num dom, numa oferenda. Né? Como Jesus, né? Ninguém tira a minha vida, eu estou dando. Né? Então, quando um filho vê o pai cuidando da mãe se ela fica doente, ou vice-versa, né? Ou quando o filho vê os pais cuidando dos avós, o que ele está vendo em tudo isso? Eu estou vendo pessoas que estão oferecendo a própria vida por aqueles que eles amam. Isso é aprendizado que, sabe, é o aprendizado mais importante. Nossa, Padre Antônio, olha, eu estou aqui lacrimejando, tão comovida, um olhar tão, nossa,
glorificando a Deus por cada família, né, da face da terra, porque é ali, no meio da família, que começa o amor a Ele, né, Padre Antônio? É ali, que né? começa tudo no fim Que das começa contas, né? tudo. Que começa tudo. Então, lembrar disso, né? Nossa casa é uma escola onde todos nós estamos aprendendo, porque isso também serve para os pais, né? A gente não está pronto nunca. Então, os pais também aprendem com os filhos, né? Então, estamos todos, em alguns momentos nós somos discípulos, em outros momentos nós somos mestres, mas estamos todos aprendendo essas coisas aqui, né? Que são fundamentais para uma vida, para uma personalidade digna, cristã, né? Então, levar sempre isso em conta, né? Aqui em casa está todo mundo aprendendo, né? Eu comentei, né, com você um dia desse que eu fui a Alençon, que é o lugar onde Santa Teresinha nasceu, lá na França, e eu fiquei muito impressionado porque a capela que tem praticamente sobre a casa onde ela nasceu, a capelinha. E aqui, então, tem uma parede de vidro aqui que dá para o quarto dos pais dela. Ah, é? Então, você está sentado na capela, imagina que a gente está sentado aqui, do lado de cá tem uma parede de vidro. Quando você olha, preservado, né? É o quarto dos pais dela, a cama de casal, o bercinho onde Santa Teresinha nasceu, foi embaladinha, a cabeceira da mãe, com livrinhos, com as coisas lá de uma cabeceira de quarto, né? E eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa linda, um quarto de casal virou uma igreja. Ai, que lindo, Padre Antônio. Ou seja, uma casa de família se transformou num santuário. E aí eu fiquei me perguntando lá, a gente está transformando a casa da gente no quê? Tem gente que parece que decidiu transformar a casa num campo de batalha, né? Mas o chamado de Deus é que a gente transforme a nossa casa numa escola, onde se aprendem essas coisas, num santuário onde a gente encontra Deus, Ele está aqui. A nossa casa é envolta num mistério. A presença de Deus está aqui, né? Tem algo aqui que é maior do que a gente, né? Então, lembrar disso e tentar fazer com que isso seja real na casa da gente, na família da gente, é o chamado que cada família cristã tem. Então, vamos tentar, né, gente? Quer dizer que vai ser tudo 100%, não vamos ter problemas. Não, pelo amor de Deus, não fique rezando pela família sem problemas. Essa família não existe, né? Mas a gente pode tentar fazer assim, né? A gente pode um ao outro, ajudar um ao outro a não perder de vista esse ideal, né? Perder de vista um ideal é muito ruim, porque a gente começa a se contentar em viver qualquer coisa. Então, não vamos viver qualquer coisa, não. Vamos buscar aquilo que Deus sonhou para a gente, né? E o que Ele sonhou para a gente foi essa família equilibrada, que não está pronta, que está aprendendo, mas que caminha na direção de um equilíbrio, de uma reciprocidade, na qual o casamento não é uma gangorra, para um estar bem, o outro tem que estar mal, né? Na qual os filhos não sofrem com a ausência dos pais que decidiram deixá-los se educar por conta própria. Uma família na qual os filhos estão empenhados em dar ouvidos aos pais. Eles valorizam o que os pais têm para dizer, não acham que os pais o tempo inteiro estão errados ou coisa do tipo. Uma família é um lugar onde todo mundo está sempre aprendendo, né? Uns aprendem com os outros. Então, esse é o propósito, vamos lutar por isso, vale a pena, né? Então, se é a proposta de Deus, vamos acolhê-la e vamos tentar vivenciá-la, né? Bendito seja Deus por cada família que Ele suscitou onde Ele derrama todo o seu amor e um grande mistério, né? Exatamente, beleza. Laura, vamos ficando por aqui. Irmãos, obrigado pela companhia. Tomara que tenha ajudado a gente a se inspirar para coisas boas, né? Um abração, gente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.